Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, o mercado da bola do Corinthians. Cada vez mais aquecido quem chega e quem sai do timão, idas e vindas. Eu vou falar tudo para você agora nesse vídeo. Preste atenção, muita atenção, é agora Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Inscreva-se no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada, absolutamente nada, para ser o youtuber espectador mais bem informado da internet. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. É muito importante que você deixe o seu like. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz. No canal do Sereto eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS com o Papai Noel da Mais Ágil. E ele antecipa o FGTS para você. Ative o link que está no comentário fixado do vídeo para conversar com o Papai Noel da Mais Ágil, para conversar com o pessoal da Mais Ágil. Mais Ágil é mais ágil mesmo. E antecipa o FGTS para você. E a aposta ganha. A Aposta Ganha é a patrocinadora oficial do canal do Sereto. Vem pro Play você também. Jogue com responsabilidade, cadastre-se e divirta-se com moderação, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Aposta Ganha! Em nome de Aposta Ganha, vamos às informações do Corinthians aqui no canal do Sereto. Vamos, antes de mais nada, quero dizer o seguinte, hein? Que o Corinthians continua sendo, desde 2012, o único time sul-americano campeão do Mundial Interclubes, porque o Botafogo perdeu hoje para o Pachuca pelo placar de 3-0, mais um clube brasileiro que perde no Mundial Interclubes. De 2012 para cá, só deu Corinthians, hein? Só deu Corinthians de 2012 para cá. Então o Corinthians continua sendo, desde 2012, o único clube brasileiro campeão do Mundial Interclubes, o que valoriza ainda mais a conquista do Corinthians em 2012. Muito bem, vamos falar do mercado da bola do Corinthians, já que estamos em 2024, né? Entrando em 2025. O idas e vindas do Corinthians, jogadores que devem retornar ao Corinthians, jogadores que estão emprestados e devem retornar ao Corinthians. O João Pedro Choca, zagueiro do Ceará, zagueiro do Corinthians, né? Está emprestado ao Ceará, ele tem 20 anos de idade, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, jogou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogou ao lado do Bidon, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, chegou a jogar no time profissional do Corinthians, mas foi emprestado para o time do Ceará para ganhar maior rodagem, para ganhar mais experiência e vai retornar à equipe do Corinthians para a temporada 2025. Será mais um zagueiro do Corinthians. O Corinthians que ainda tenta a contratação de um quarto zagueiro, de um zagueiro canhoto, de um zagueiro pela quarta zaga. E pode, por que não, contratar um zagueiro também internacional. Fala-se no nome do Sérgio Ramos, dos lados do Corinthians. Seria uma contratação bombástica, uma contratação midiática. Mas o João Pedro Choca, na verdade, é João Pedro Choca, é o apelido dele, ele vai retornar para o Corinthians e ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Outro jogador que vai retornar ao Corinthians e vai ficar à disposição do técnico Ramon Dias é o Rony, volante, que está no Atlético Goianiense. Tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Termina o contrato dele de empréstimo com o Atlético Goianiense e ele retorna para o Corinthians, vai ficar à disposição do Corinthians. O Rony, também revelado nas categorias de base do Corinthians, o torcedor corintiano conhece bem, né? De jogador de forte marcação no meio de campo. Ficaria mais um jogador para a posição à disposição do técnico Ramon Dias. O Corinthians tem vários volantes, né, de marcação. Tem o José Martínez, tem o Ranielli, tem o Alex Santana, tem o Charles, tem vários jogadores ali de marcação no meio de campo, mas o Rony seria mais uma opção para a equipe do Corinthians. Esses são jogadores emprestados e que devem retornar à equipe corintiana. Agora, jogadores que estão
de saída, jogadores que estão em fim de contrato e devem sair do Corinthians, devem ser dispensados. O Caetano, zagueiro, quarto zagueiro, que não foi aproveitado pelo técnico Ramon Dias, né? Não foi aproveitado, não caiu nas graças do técnico Ramon Dias. O Internacional pode ser o destino do Caetano. O Internacional de Porto Alegre está de olho no Caetano. Termina o contrato dele agora no final do ano, ele não vai renovar o contrato e ele vai ser dispensado, portanto, do Corinthians. O Matheus Araújo, garoto revelado nas categorias de base do Corinthians, também é outro que não foi aproveitado pelo técnico Ramon Dias. Chegou a ser aproveitado a última vez, se eu não me engano, pelo Vanderlei Luxemburgo, foi bem aproveitado pelo Vanderlei Luxemburgo, mas pelos últimos técnicos que passaram pelo Corinthians, ele não foi aproveitado, principalmente pelo Ramon Dias, que sequer colocou o menino para jogar. Então, o Matheus Araújo, outro jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, vai ser negociado. Outro jogador que vai ser dispensado do Corinthians, o Juan Oliveira. O Juan Oliveira, que está recuperado de uma contusão grave no joelho. Aliás, ele teve várias contusões no joelho, né? Várias contusões graves. O Corinthians não vai apostar nesse jogador, termina o contrato dele com o Corinthians e ele também será negociado, o Juan Oliveira. Agora, jogadores que estão negociando a permanência no Corinthians, jogadores que podem permanecer. Lembra do Maicon? O Maicon. O Corinthians entende que ele é um bom nome para continuar e já abriu negociação para a extensão do contrato. Ele pode continuar no Corinthians. Jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Corinthians quer renovar o empréstimo do jogador, a extensão contratual de empréstimo. Termina o contrato dele agora no fim do ano. Ele não pode jogar porque está machucado, mas já está recuperado de contusão, está se recuperando de contusão, e o Corinthians entende que ele seria uma boa ali para segundo volante. Jogador pode jogar até de primeiro volante também, mas mais de segundo volante seria uma boa para ser aproveitado. O Corinthians olha com bons olhos para o Maicon. Então, o Corinthians tenta renovar o contrato desse jogador. O Giovani, como é que está a situação do Giovani? O Corinthians gosta do jogador, o técnico Ramon Dias gosta do jogador, já utilizou o jogador, inclusive, mas o Corinthians tenta garantir a permanência do jovem atacante. Ele tem vínculo contratual com o Corinthians até junho de 2025. Só que o jogador foi afastado nessa reta final de 2024, porque ele, em janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. E ele não está querendo renovar o contrato com o Corinthians. Aí é uma decisão do Giovani. A decisão do Corinthians é que ele permaneça. O Corinthians gostaria que ele permanecesse no clube, mas o Giovani parece que está querendo respirar novos ares e deve deixar o time do Corinthians. Thales Magno é outro que o Corinthians está tentando uma extensão contratual. Ele tem vínculo com o Corinthians até julho de 2025, até o meio do ano, portanto. E o valor fixado para compra de 13 milhões e meio de dólares. Muito dinheiro para comprar o Thales Magno. Portanto, o Corinthians deseja e tenta a permanência do jogador, mas por empréstimo. Já está conversando com o New York City, que é o dono do passe do jogador, dono dos direitos econômicos do jogador, para que ele permaneça por mais uma temporada no Corinthians. E está avançada essa negociação. O Thales Magno deve ficar no Corinthians por mais uma temporada. E o Romero? O Romero tem a renovação de contrato automática, né? Gatilho por mais um ano contratual. Foi atingido em 2024 a questão das cláusulas de renovação contratual. Mas acontece que o jogador quer ficar no mínimo por 2 temporadas. Ele quer ficar 2 anos no Corinthians, pelo menos. Mais 2 anos. E aí, para ficar mais 2 anos, ele também quer um aumento salarial. Ele gostaria de receber em torno de R$1 milhão para ficar no Corinthians. E é isso que está pegando a questão salarial e o tempo de contrato. Yuri Alberto. O Yuri Alberto é o seguinte: o Yuri Alberto até agora não recebeu nenhuma proposta do futebol da Inglaterra. E ele já disse, inclusive numa premiação que ele recebeu da TV Gazeta, como artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele disse que vai ficar no Corinthians, que sim, vai permanecer no Corinthians. Mas ele disse também que tem o sonho de jogar no futebol da Inglaterra. Mas, por enquanto, não chegou nenhuma proposta
para o Yuri Alberto do futebol inglês. André Carrillo, como é que anda a situação do André Carrillo? O Corinthians quer muito a permanência do André Carrillo. Já há negociação para que ele permaneça no Corinthians. Ele tem contrato até o meio do ano, até julho de 2025. O Ramon Dias gosta muito do André Carrillo. É um jogador de confiança do técnico corintiano. Então o André Carrillo deve permanecer no Corinthians por mais uma temporada. Kaká é o seguinte, já é jogador do Corinthians, o Corinthians está organizando um modelo para cumprir com obrigações de compra e contrato com o jogador. O Corinthians, para ficar em definitivo com o jogador, tem que desembolsar aproximadamente 12 milhões e meio de reais para ficar em definitivo com o Kaká. Isso na negociação com o Atlético Paranaense. E o Bidon é o seguinte, o Bidon não tem proposta, por enquanto, do futebol da Europa. É um jogador que está sendo sempre muito cobiçado especulado numa possível transferência para o futebol europeu, mas, por enquanto, ele não tem nenhuma proposta do futebol da Europa. Mas, lembrando que a janela da Europa ainda não abriu, né? A janela da Europa só vai abrir no mês de janeiro. Então, são informações, destaques do Corinthians, que continua em busca de um lateral esquerdo, um zagueiro, um meio-campista e um ponta de velocidade para fechar o elenco visando a temporada 2024. O Corinthians, como eu disse, tem em outros vídeos, tem interesse no Soteldo. Soteldo é um jogador que o Corinthians tem interesse, mas o Santos está querendo 30 milhões de reais para negociar o jogador em definitivo, o que fica muito complicado essa situação. Então, é isso. E é um detalhe, outro detalhe, o Mantuan foi um jogador que foi oferecido ao Corinthians, segundo informações do Samir Carvalho, do Café do Setorista. O Mantuan, que está no Zenit da Rússia, foi oferecido ao Corinthians. Jogador que foi revelado no próprio Corinthians e foi negociado com o Zenit da Rússia. Foi oferecido para retornar ao Corinthians, mas o Corinthians ainda não se manifestou se quer o jogador ou não. Mas o Mantuan é outro jogador que está no radar do Corinthians ali, na possibilidade de voltar para a equipe corintiana. É isso, são destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Aqui você tem vez, se você tem voz no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. E me segue nas redes sociais, no @cardocereto, e seja sócio do clube de membros do canal, porque você faz parte do clube de WhatsApp do Carlos Cereto, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!